dia a todos. Que o Senhor de nossas vidas nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua infinita paz. Dizer de Jesus, trazer qualquer informação sobre ele, já é algo que é gratificante, nos emociona e mexe com a gente. Simplesmente a pronúncia do nome dele já nos traz um certo alívio, uma certa segurança, um certo desejo de sentir-se melhor, de estar em paz, de ficar numa condição mais receptiva à amorosidade. Mas antes de falar da vinda de Jesus em si, a qual muitos acreditam que ele retorne fisicamente, nós vamos tentar entender um pouco, rapidamente, o que é, talvez o entendimento nosso, dentro da doutrina espírita, a grandeza desse ser. Que nós ainda vamos estar longe de realmente compreender a totalidade do ser. Mas só para que a gente possa ter uma noção. Kardec nos traz, em O Livro dos Espíritos, instruído pelos Espíritos, que todos nós partimos de um ponto inicial iguais. Somos criados por Deus, simples na nossa estrutura, no nosso saber, ignorantes do conhecimento, do saber. E vamos aprimorando com o tempo, desenvolvendo, vamos evoluindo, pouco a pouco, atingindo níveis mais altos. Então, Jesus, como um ser espiritual, evoluído que ele o é hoje, ele partiu do mesmo ponto da escala de onde nós um dia também surgimos. É óbvio que numa diferença de tempo, porque ele já o é antes de nós sermos. Então, se nós formos olhar o nível que hoje Jesus se encontra e o nível que nós nos encontramos, não dá nem para fazer assim, sabe? Teria que colocar bem distante os braços, porque é inacreditavelmente distante. Por isso essa confusão, por muitas das vezes, desse endeusamento de colocá-lo como uma divindade. Porque o eco dos seus ensinamentos já no plano espiritual, já demonstrando a essas criaturas a grandeza desse ser e a superioridade dele em relação a eles próprios, fez-lhes, de certa maneira, introjetar no seu psiquismo, no seu inconsciente, aquela imagem de um Deus, de um ser altamente superior. Mas ele é um irmão nosso, altamente evoluído, e que é ordenado, foi instruído por Deus para nos guiar, para nos orientar, para neste planeta ao qual habitamos, ao qual ele próprio participou da cocriação, junto com outros espíritos, da elaboração deste nosso planeta, tanto quanto do sistema solar. Porque à medida que os seres evoluem, eles vão recebendo atividades maiores, responsabilidades maiores. No nosso nível, nós recebemos da divindade a atribuição de cuidar de uma família, de um outro ser, de termos filhos, de termos um companheiro, uma companheira, de cuidarmos dos nossos pais, de algum familiar, de pessoas na sociedade. Do nível de Jesus, já se cria planetas. Então, se nós formos olhar, Jesus já estando evoluído há 4 bilhões de anos atrás, como nós estamos em relação a ele? Bem distantes ainda, não é verdade? Ele conhece mais e sabe muito mais do que nós podemos imaginar. Esse ser, para trazer seus ensinamentos à Terra, que é o reflexo do desejo de Deus para com todas as suas criaturas no universo, ele utilizou-se anteriormente à sua vinda, 2000 anos atrás, fisicamente, vindo à Terra, de outras pessoas, de outros emissários, para que começassem já a divulgar uma mensagem que trouxesse às criaturas o desejo de melhorarem-se, de amar-se mais, de serem melhores, tanto para consigo, quanto umas para com as outras. Mas todas elas, que ecoaram a sua voz aqui na Terra antes da sua vinda, sempre trouxeram de que haveria um momento em que um ser viria, que este sim promoveria uma grande mudança para todos nós. E a vinda de Jesus à Terra, ela foi feita, realizada de uma maneira, para muitos, até quase que inaceitável.
Mas nós devemos colocar na lógica dos fatos que o sistema que Deus nos coloca para evoluir, que é a reencarnação, adquirindo corpos físicos, ele é um sistema de que os espíritos se utilizam em todos os pontos do universo para a evolução, até quando eles não necessitem mais de corpos físicos, eles já possam realizar as suas experiências de evolutivas em outras formas de ambientes também. Mas para a vinda de Jesus ele teve um pai e teve uma mãe, como nós conhecemos, Maria e José. Muitos não querem concordar com o fato de que José e Maria possam ter tido um intercâmbio, né, um relacionamento sexual para que Jesus pudesse corporificar-se, para que pudesse ser gerado um corpo físico para que ele pudesse se manifestar. Pela ideia o quê? Do pecado, da sujeira, aquela desorientação na época de muitos, de que o sexo em si seria algo pecaminoso. Mas o sexo com amor, ele resulta em filhos, que são fruto do relacionamento entre dois seres que se amam verdadeiramente. E não haverá de ser algo errado se é pela divindade própria criado os seres para, coparticipando-se intimamente, gerarem outros seres. Então é tão lindo, nos emociona quando assistimos até, se nós formos olhar de uma maneira mais romântica, uma cena onde um casal que verdadeiramente se ama chega no ápice do seu amor com um intercâmbio sexual. É lindo, não é? E nós olhamos aquilo de maneira a dizer, nossa, estão realizando algo errado, estão fazendo algo que não é aconselhável se fazer. Não, é o amor que ali está se manifestando entre aquelas criaturas. E o resultado deste amor são os filhos, que são o fruto do amor mais pleno que existe no casal. Mas esse casal passou por algumas dificuldades para que Jesus pudesse se corporificar na terra, ter um corpo. Maria, como nós vamos ter no próximo domingo, Dia das Mães, ela já no seu praticamente 8º mês teve que andar uma distância absurda. Vocês mulheres que já tiveram seus filhos, imaginem vocês no 8º mês, subindo em um pequeno animal, um jumento ou um burrinho, e andando mais de 100 quilômetros no meio de um deserto, onde durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Sendo levada mais para o norte, onde era mais frio ainda, para se fazer um recenseamento que foi exigido na época. Mas aí nós já vemos que estes dois seres, que vieram servir como pai e mãe de Jesus, já tiveram força desde esse momento para conseguir realizar a missão ao qual caberia a eles. Porque sem eles aceitarem também este compromisso, seria dificilmente realizada a tarefa a qual Jesus queria realizar. Já vinha sendo anunciado, como antes dissemos, por vários outros emissários, os quais muitos denominaram profetas. Um deles, muito falado até pelo próprio Cristo, Isaías. Ele viveu em torno de 700, 800 anos antes de Jesus. E ele já alertava, já trazia para o próprio povo judeu naquela época, de que haveria de vir o Messias, aquele que traria um novo período para o povo, para a humanidade. E que a partir da vinda dele, tudo se modificaria. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel. A virgem, a mulher é virgem no sentido da sexualidade, até quando, dependendo do entendimento, ela não tenha o relacionamento sexual. Mas em muitos povos o sentido de virgem era até o nascimento de um filho. Até quando a mulher não tivesse tido um filho, o útero dela era considerado virgem. Então era uma concepção de entendimento que eles tinham à época. Então não a virgindade no sentido de não haver a relação. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, que seria a Galileia, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Isaías 9:2. Ele está justamente relatando a região onde Jesus habitou, e onde ele, caminhando entre nós, ele começou a divulgar o Evangelho, a Boa Nova, trazer a sua mensagem. Olha a exatidão com que este
profeta, este emissário, este médium, podemos dizer, com a nossa visão espírita, ele trouxe essas informações. Então, parte de um projeto. A vinda deste ser tão superior, que é o Cristo, ela não foi algo decidido de último instante. Já veio sendo preparado há milhares de anos antes dela acontecer. Jesus, na sua infância, os relatos que nós temos deles, principalmente na Bíblia, são muito poucos. Mas na Bíblia é um momento em que se diz que aos 12 anos de idade, mais ou menos, eles foram até Jerusalém para participarem de uma festa, a família, com outros familiares e amigos. E que num dado momento Jesus se perdeu. E quando o encontraram, ele estava numa sinagoga, trazendo ensinamentos, que era um ambiente religioso, a sinagoga, o templo, em que todos iam, como aqui nós estamos reunidos, para falarem a respeito da lei mosaica, do Velho Testamento, para trazer as suas informações, o entendimento deles até então, daquilo que eles liam, daquilo que eles estudavam. Então, a maior parte daqueles que traziam esses ensinamentos eram pessoas muito estudadas, pessoas que tinham conhecimento para poder falar. Até porque ler e escrever naquela época era algo não concedido a todos. Poucas pessoas tinham acesso à informação. Então, ficava-se quase que um círculo de pessoas mais restrito para poder se pronunciar. Mas era permitido a todos falar, menos as mulheres. Depois que começaram a deixar as mulheres falarem, deu nisso que deu, viraram até presidente. Já não tem mais como parar a coisa. Virou um carro sem freio. Depois de 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos instrutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Mas todos os que o escutavam ficavam admirados com seu entendimento e suas respostas. Ou seja, ele aos 12 anos de idade, ele já demonstrava para aqueles homens de alto saber, seriam como que pessoas com cursos hoje superiores, com master degrees, talvez até PhDs, em que uma criança de 12 anos de idade, chegando e trazendo ensinamentos para eles, os deixassem a questionar sobre aquilo tudo que eles já haviam aprendido. Então, realmente, nós já podemos perceber aí que aquele era um ser totalmente à parte do comum da sociedade. Em um outro momento, mas diferente, é claro, né, se nós formos olhar, para ter-se uma ideia do que Jesus poderia ter realizado naquela sociedade, a doutrina espírita nos traz a bênção e a alegria de poder ter alguns relatos em obras que nós temos como mediúnicas, que são ensinamentos do plano espiritual trazido por benfeitores espirituais a pessoas, a médiuns que vão escrever ou que vão falar essas passagens e serem anotadas, transformando-se em livros. Então, um desses livros foi escrito pela nossa querida Corina Novellino, que é sobrinha neta de Eurípides Bassanufo, que foi um grande espírita mineiro na região de Sacramento, Minas Gerais. E o doutor Eurípides, o professor Eurípides, ele era um excelente homem, era uma pessoa super bondosa, caridosa, trabalhava em benefício do próximo, realizando a caridade na sua maior expressão. E essa obra da sobrinha dele foi avalizada por Chico Xavier. Chico leu toda a obra, certificou a veracidade da comunicação para que pudesse ela ser divulgada. E do que se trata essa obra? Há-se uma especulação de que Jesus tenha aprendido com os essênios, que era uma comunidade que vivia naquela região na época, e que vivia-se, basicamente, os essênios ajudando as pessoas também. Viviam uma vida simples, uma vida em que eles buscavam auxiliar as pessoas da melhor maneira possível, aqueles que os buscavam. Através de doações, medicamentos, de várias formas. Eles manuseavam bem as plantas, confeccionando remédios. E entre essas comunidades criou-se uma forma de auxiliar que fez com que eles fossem respeitados por toda a sociedade da época. Pessoas que não entravam em atrito políticos, não tinham ambições materiais para poder acumular riquezas para eles próprios, toda a vida deles era dedicada ao bem. E neles já havia
a certeza da vinda pela sua alta capacidade espiritual, de estar em sintonia com as boas vibrações, com as boas energias, de que um ser, de que o Messias até então como tratado, ele viria. E eles o denominavam como a grande estrela, que haveria de vir e caminhar entre eles. E todos aguardavam este momento e sabiam que ele estava, naquela época, para se concretizar a qualquer instante. Esse livro em si vale a pena lê-lo pelo conteúdo de informações que ele nos traz. É a história em torno de um jovem, de uma criança que depois se torna adulta, é óbvio, chamado Glauco. Ele cresce, ele foi trazido para conviver com os essênios depois que o seu pai aboliu, alforriou centenas de escravos, porque Glauco não conseguia ver, Marcos, me desculpe, meus irmãos, chamava-se Marcos. Ele não conseguia ver o sentido de alguém deter o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, o poder sobre pessoas, como fazia a escravidão. E ele rogou ao pai. Aquilo o deixava enfermo. Ele se enfermou quando ele percebeu aqueles escravos como eram tratados. E ele, observando que o próprio pai os possuía, ele implorou que alforriasse aqueles escravos, que os libertasse. Aquele movimento do pai fez com que ele ficasse em maus situações com a corte romana. Uma situação muito difícil. E ele foi punido por aquilo. Ele foi levado à condenação, a ser condenado e preso num outro ambiente, numa ilha. Mas Marcos, como o pai já percebeu que as coisas iriam se complicar para o lado dele, foi levado a um ambiente onde ele começou a conviver com os essênios, numa chácara chamada Chácara das Flores. E aí cresceu recebendo esses ensinamentos, aprendendo sobre a cultura da época e convivendo com eles. E aquele grupo tinha um nível de espiritualidade tão absurdo que, certa feita, ajudando em uma cidade algumas pessoas que ali estavam, eles receberam via telepática, via mediúnica, pode-se dizer até, de um de seus instrutores chamado Lisandro, uma mensagem que fosse em um outro local, a uma outra cidade, para ajudar a pessoas que estavam num determinado sítio, que estavam todas enfermando-se, tendo febres muito severas e que estavam até algumas morrendo. E eles, direcionando-se àquele local, no meio do caminho, qual não foi a surpresa deles quando percebem que uma das estrelas que se manifestavam naquele zimbório estelar começou a deslocar-se e vir em direção a eles. Foram quando deram-se conta de que aquela estrela se tornou um ser, e aquele ser era um jovem de tamanha expressão no olhar, tanto amor no seu olhar, que eles praticamente não conseguiam segurar-se sobre as próprias pernas. A vontade que tinham era de ajoelhar-se perante aquele ser. E ele, caminhando ali junto com eles, eles perceberam que aquele jovem tinha algo diferente. Talvez fosse ele, aquele ser que eles tanto aguardavam. E caminhando com eles, pedindo-lhes a oportunidade que pudesse também auxiliar nas atividades que iriam realizar, eles foram até esse ambiente onde Marcos já se encontrava, aquele jovem, auxiliando aquelas pessoas. E ali chegando, tomando providências todos para que pudessem auxiliar mais aquelas pessoas, perceberam-se que aquele jovem permaneceu num canto, num ambiente mais reservado, para não interferir nas diretrizes que eles tomariam ali. Um ser que co-criou o nosso planeta, bilhões de anos mais evoluídos que qualquer um daqueles que ali estavam, humildou-se, colocou-se humildemente no seu canto e permitiu que outros seres pudessem definir roteiros para auxiliar melhor. Quando eles perceberam que ele ali estava naquela posição, pediram-lhe opinião, como poderia ser feito o trabalho, como eles melhor poderiam auxiliar. E ele então os disse, com amor e com a certeza de que Deus vai estar conosco e nos auxiliar a todos. E ali se realizou praticamente fenômenos absurdos. E todos ali então começaram a perceber que realmente aquele jovem, em torno de 14, 15 anos, era um ser especial.
E quando já estavam realmente certos de que ele era a grande estrela que eles tantos esperavam, mas que ainda não podia manifestar-se, porque o período que ele iria se manifestar iria ser depois de mais ou menos 15 anos, quando já estaria numa idade mais adulta, ele trouxe a eles vários ensinamentos. Mas dentre eles, o principal que ele trouxe foi que não aguardassem mais que os necessitados os buscassem, que eles fossem em direção àqueles que tanto precisavam, que eles buscassem a dor e não aguardassem que ela chegasse até eles. Então nós já vemos aí nesta obra que Jesus não se formou pela comunidade. Ele sim é que trouxe à comunidade uma nova forma de proceder. Dentre os ensinamentos que Jesus já trouxe na sua idade adulta, nós vamos ter um que é grandioso, que praticamente todos nos trazem como sendo o coração da Bíblia, do Evangelho, vamos dizer assim, por muitos autores. E se nós formos olhar, realmente a beleza que o Sermão do Monte nos traz, ela é absurda, ela é enorme. E é justamente nesses ensinamentos que nós vamos ver, já em idade adulta, Jesus estabelecendo as bases para a sua doutrina, para uma doutrina que renovaria o nosso proceder, a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de receber as dores, os sofrimentos, de entender melhor as diferenças que haviam entre todos. Mas o Sermão do Monte ele é um pouco assim duro de digerir quando nós não temos um entendimento da vida futura, quando nós não temos até o entendimento da reencarnação, como a doutrina espírita nos traz. E numa dessas dificuldades de entender o Sermão da Montanha, porque sempre trazendo questões que a todos nos incomodam, Jesus traz, em relação às bem-aventuranças, que são em torno de 8, que eram felizes, que ser bem-aventurado é ser feliz. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos pela justiça, aqueles que buscam estar fazendo o bem e várias outras. Questões que nos colocam em choque com valores que nós pensamos, mas como pode ser feliz alguém por ser pobre? Como pode ser alguém feliz por sofrer tanto? E questionando-se assim, uma das pessoas que muito fez isso em sua vida foi Eurípides Barçanufo, de novo, falando dele. Vocês vão entender por quê. E quando católico, na sua formação, até a idade adulta, ele tendo o potencial, que era um professor e um estudioso, de ler em latim a Bíblia, dada por um padre, quando ele chegou no Sermão da Montanha, a dúvida nele ficou enorme. Ele não conseguia, através do entendimento de uma vida única, entender um Deus que pudesse trazer tantas dores e, ao mesmo tempo, essa injustiça aparente de uns terem tantas coisas e outros não terem nada, uns terem a saúde do corpo e outros já não terem, das dores enormes para alguns e nem tantas dores, às vezes, para outros. E aquilo deixava-se sempre questionando. Até que um dia fenômenos começaram a se realizar em uma pequena chácara nas proximidades da cidade onde que ele vivia, Sacramento, na chácara, na fazenda que eles chamavam Santa Maria. E esses fenômenos chamaram a atenção das várias pessoas ali, principalmente porque membros da família dele participavam daqueles fenômenos. Primos, o tio e a tia dele, tio Senhor e a tia Sinhá, que ele chamava assim, carinhosamente, participavam já daquelas reuniões que eles alegavam ser de espíritos e o convidavam a participar para resolver e esclarecer questões que ele fazia a sua vida inteira. E seu tio carinhosamente lhes disse: com certeza, quando você conhecer a doutrina espírita, as suas respostas virão. E ele se renunciava a fazer isso, se negava, porque para todos até então a doutrina espírita era algo demoníaco, era algo trazido para o mal. Até que um dia, de tanto insistir, o tio lhe deu um livro, Leon Denis, Depois da Morte, para que ele pudesse ler. E ele ficou impressionado com tudo aquilo que ali estava. E o tio lhe convidando para uma reunião, ele disse ao tio: eu posso até ir e participar, mas eu só vou acreditar realmente que os espíritos existam e que possam trazer algum ensinamento para nós, e na imortalidade da alma, se o próprio João Evangelista me trouxer esclarecimentos sobre o Sermão da Montanha, porque eu não consigo entender este sermão até hoje.
Um homem que falava várias línguas, vários idiomas, conhecia várias áreas do conhecimento, matemática, física, química, biologia, geografia. Era absurdo o intelecto daquele ser. Ele não conseguia entender o Sermão da Montanha. E com muita resistência, acompanhado de um amigo, certa noite foi à Fazenda Santa Maria participar de uma reunião dessas. A tia, Sinhá, já havia lhe dito em sua casa: Eurípides, quando você for, você vai se surpreender. Aristides traz mensagens maravilhosas, ensinamentos que nos deixam todos comovidos. Aristides era um analfabeto, era uma pessoa iletrada, nunca teve oportunidade de estudar. Ele viveu no campo e cresceu no campo. Eles brincam até, nos relatos, os amigos falando deste ser, deste homem Aristides, que ele era tão analfabeto que ele não conseguia fazer um O utilizando-se do fundo de uma garrafa, que é algo meio difícil de não se conseguir. Tão iletrado que ele era. E ela falava: ele nos traz cada ensinamento, meu filho. Ele falou: Aristides, não é possível, tia, que ele, tão formado em tantas áreas, não entendia como que aquele ser poderia. Ela: venha que você verá. E numa noite ele escolheu com um amigo, definiu entre eles próprios de tomar coragem e ir. Não falaram com ninguém. Com ninguém. E foram à fazenda Santa Maria. E lá chegando, qual não foi a surpresa? Já haviam 2 lugares reservados logo à frente. A casa estava cheia, lotada, repleta. E 2 lugares vazios logo à frente. E quando chegaram, um dos assistentes lhes disse: estávamos esperando vocês. Eles se surpreenderam. Mas como? A espiritualidade, os bons espíritos já nos avisaram que vocês viriam. E nós estamos muito felizes porque vocês vieram. A variedade dos fenômenos ali era absurda. Os espíritos permitiam-se quase que materializar-se, corporificar-se aquelas pessoas. Mas a surpresa maior para Eurípides foi num dado momento em que, permitindo-se ao primo dele, Aristides, falar, eis que começa Aristides a trazer ensinamentos sobre o Sermão da Montanha. E terminando aqueles ensinamentos, falando da grandeza daqueles ensinamentos sobre cada um, e Eurípides ali compreendendo melhor com a visão já da imortalidade da alma que ele havia percebido no livro de Leon Denis, com mais o que ele recebia do tio e o que ele podia perceber ali, as peças se encaixavam. E para assinar, fechar a noite, naquela mensagem psicofônica, o espírito falando através de um médium, ele relata: João Evangelista. O próprio João veio trazer àquele ser, Eurípides, uma mensagem esclarecendo sobre o Sermão da Montanha. E ali transformou a vida de Eurípides, que a partir daquela noite se afirmou já espírita e queria se entregar de corpo e alma, e realizou trabalhos absurdos na área da educação e trabalhos na área da caridade na região, que deixam a todos até hoje, comovidos quando tocam no seu nome. Qual foi uma das reencarnações de Eurípides Barçanufo? O jovem Marcos, que conviveu com Jesus, ainda adolescente, naquela chácara chamada Chácara das Flores, que era filho daquele funcionário romano que pediu a abolição dos escravos. Eurípides manuseava remédios através da homeopatia e curava muitas pessoas com auxílio dos espíritos, das instruções que ele recebia. Os essênios realizavam os mesmos fenômenos. Então nós vemos que nada acontece por acaso, que os acontecimentos têm um sentido de por que ser e por que acontecer. E dentre esses ensinamentos que maravilharam tanto a Eurípides, nós já vamos poder ter uma ideia e ver a grandeza deste sermão pelo primeiro item que ele nos traz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos que a tônica aí, neste texto, seria pobre de espírito e reino dos céus, entendendo-se o reino dos céus como a felicidade, como a alegria, a suprema felicidade. E o que poderíamos definir como pobres de espírito? Muitos autores espíritas, dentre eles Carlos Torres Pastorino, que se era católico e tornou-se espírita depois que teve contato com vários fenômenos e entendimento com a obra espírita, o que veio a chocar muito o círculo católico, mas
Era um homem aberto ao quê? Ao saber, ao entendimento. Ele não ficava fechado no seu círculo. Ele mesmo nos traz que podemos trazer pobres em espírito, mendigos da alma, mendigos necessitados de receber algo sempre. Bem-aventurados aqueles que não se sentem repletos de saber tudo, de ter tudo, planificados. Porque assim o é. Jesus é um ser muito superior a nós, ele já é um espírito altamente evoluído. Ele já atingiu o nível dos Cristos, que são níveis altíssimos dos espíritos, mas não é o último nível. É um nível na evolução, mas que mesmo nele se continua progredindo. Porque nunca o ser vai atingir a planificação total no seu saber e no seu sentir. Porque o único ser que o é Deus. Então nós sempre, ao infinito, teremos que estar progredindo. Isso é a beleza da vida. Você nunca vai se cansar. Você nunca vai entrar em tédio. Poder dizer que você, numa companhia, atingiu um alto posto e ali você sabe todas as funções, todas as diretrizes, todos os departamentos de todas as áreas. Vai ter sempre algo novo para você aprender. Então, esse pobre em espírito, as pessoas que precisam ainda receber, que sentem-se que são necessitadas de receber algo. E é curioso porque um dos apóstolos do Cristo, segundo nos relata, no livro chamado Boa Nova, ele falando com certas pessoas da sociedade que queriam auxiliar no trabalho que eles realizavam com Cristo naquela época, pediram a Levi, que seria Mateus, para poder auxiliar. E Mateus, que era um doutor, vamos dizer assim, era uma pessoa culta, disse a eles, mas como vocês vão ajudar? Pobres, alguns maltrapilhos, aleijados, outros cegos, vocês não têm condições. Jesus vai implantar um reino que vai se expandir por todo o mundo. E precisa de pessoas fortes, inteligentes, capazes de tomar decisões, de ver qual a melhor situação, essa decisão a ser tomada em determinadas situações, de organizar, de dirigir. Vocês não seriam jamais capacitados a realizar algo em torno do reino que o Cristo implantará na terra. E qual não foi a surpresa quando Jesus, começando o seu sermão, que ali estavam diversas pessoas que nós vemos da sociedade, se nós voltarmos aqui, desde um jovem a uma criança, uma mulher, aos anciãos, mais atrás pessoas mais ricas. Qual não foi a surpresa de Levi, de Mateus, quando Jesus começa logo pelos simples, pelos humildes, aquelas pessoas sem tanto valor na sociedade. Ele se surpreendeu logo e falou, ué, se fosse mineiro, né? Uai, eu pensei que a coisa era, os melhores da sociedade eram abençoados por Deus, os mais saudáveis, e Jesus está começando a coisa do lado contrário, está colocando os que estão lá embaixo, que todo mundo renega, que ninguém dá valor. Pois é assim, o Cristo valorizando aquelas criaturas, porque o ser que se humilda, ele veste-se de uma forma em que ele posta-se diante de Deus no seu verdadeiro ser que ele é, da forma como ele é, que ele acredita ser. E diferente do que nos traz Lacordaire, quando sem humildade, né, vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Quando nos vestimos daquilo que verdadeiramente ainda não temos, fica algo fantasioso. É como se fosse uma fantasia de um baile, né? Você se torna um ser temporário. Na sua essência, não é aquele ser verdadeiramente. E a humildade nos traz valores, nos coloca numa condição de estar sempre receptivos. E esse é o verdadeiro sentido de ser pobre em espírito. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Kardec faz uma referência nesse item do Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o item Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Curiosamente, porque nós vivemos num mundo onde as dores e os sofrimentos ainda são mais destacados. Nós percebemos que as dificuldades, para nós, ainda são algo mais constante nas nossas vidas e necessários a superar. Mas lá está, bem-aventurados os que choram. E por que choramos? Pela morte de pessoas que amamos?
É um motivo. É um grande motivo para nos fazer tocar o coração e derramar lágrimas. Eu sempre me preparei, desde que aqui cheguei, no ano 2000, porque meu pai já havia tido uma cirurgia cardíaca, quando eu ainda estava no Brasil. E a família toda, né, relacionada com questões cardíacas. E quando eu aqui cheguei, ele alguns anos antes ela havia tido uma cirurgia cardíaca, logo quando eu cheguei, 2 meses depois, ele entrou em coma no hospital. Ele teve uma outra parada cardíaca e por uma questão qualquer lá ele entrou em coma e ficou mais de 50 dias. Como a família do Círculo Católico, para vocês terem uma ideia como o quadro dele ficou, ele chegou a receber a extrema-unção. Vocês sabem que a extrema-unção é o padre chega no local e dá o último adeus para a criatura. Ele já está pronto para ficar do lado de lá. Não vai ter mais recurso nenhum. Os médicos já não tinham mais nenhuma esperança. E não foi que ele retornou. A única coisa que ele perdeu é a ponta do dedinho. Falei, eu não confio em opinião médica. Porcentagem para mim de vida não serve mais. Não adianta. Isso daí, eles não têm como avaliar. Porque o anseio daquele homem de viver era muito grande. Ele veio sempre passando questões ao longo desses 17 anos, de 2000 até agora, difíceis, resistindo, apegado para continuar vivendo. E eu me treinando intimamente com a minha chegada, você se readaptar no país, tem essa confusão, né, de você estar ali em nova cultura, valores e tudo, a gente fica fragilizado. Você sai como que de um ambiente de proteção e vai para um lugar hostil, onde você não sabe o que te espera. E com a sua família você fica ainda mais se sentindo desprevenido, desprotegido. Eu sofri muito naquela época com essa enfermidade dele. Mas aquilo foi me dando forças e eu intimamente me preparando. Algum momento ele vai desencarnar. Então, quando isso acontecer, eu quero estar bem firme. E depois ele teve outras questões, até que nos últimos 5 anos ele já estava realizando hemodiálise. E eu já me preparando. Minha família, olha, ficou muito ruim, agora vai, não vai, vai. Eu falei, para de falar que ele não vai tão cedo. Esse daí está apegado à matéria. E eu dentro de mim dizia, quando ele se for agora, estou tranquilo, porque eu já mentalizava, né? Meu pai desencarnou, atendendo o telefone, seu pai morreu, ok, Deus abençoe, fazer oração, tudo bem. Meus irmãos, ele ficou no último ano, 3 a 4 meses, realizando suas hemodiálise, com muita dificuldade. Em dezembro ele foi parar no hospital de novo. E nessa dificuldade no hospital já começou a ter delírios e questões diversas que aconteceram com ele. Eu senti que realmente estava mais e mais próximo. Até que um certo dia me liga minha mãe e meus irmãos e fala, seu pai morreu. Aquilo acabou comigo. Me derrubou. E eu não entendia, porque eu chorava tanto, quase que me desesperei. Falei, meu Deus, quase 20 anos espírita, faço palestra, falo para as pessoas, vou em reunião mediúnica. E estou aqui desse jeito. E as pessoas sabem como me tratavam? As pessoas que ligavam para mim, até na minha família, é como se eu tivesse uma pedra no coração, que eu não fosse sentir aquele momento. Me falavam assim, mas para você está longe, ou você trabalha em reunião mediúnica, e está aí espírita, já entende, você não vai sentir, né? Você não está sentindo nada, né? Eu falei, tô e muito. Está doendo e demais. Até que um dia, eu fazendo uma autoanálise, eu pensei, mas por que machucou tanto? Muito mesmo. A morte do meu pai. Aí que eu fui entender que não havia sido só a morte dele. Por trás daquilo estavam pressões no trabalho, questões de enfermidades, né, com o meu próprio corpo físico, pressões no meio, com as próprias eleições, as condições do país aqui mudando, questões imigratórias, questões do próprio centro. Foi um acúmulo assim de coisas que quando chegou a verdadeira, né, situação que iria me provar que seria o falecimento do meu pai, foi o pingo d'água num copo cheio. Ele transbordou. Então, quando nós olharmos, o que eu quero chegar ao ponto é o seguinte: nunca olhe para alguém, mesmo que esse seja espírita. Imagine que quando a morte de um familiar chegar, que essa pessoa vai estar totalmente preparada para receber. Porque não vai ser a morte da pessoa em si que muitas das vezes vai deixá-la abalada.
Vai ser todo um conjunto de coisas que ela já está acumulado dentro dela e que muitas das vezes aquilo é o que vai fazer com que ela expresse intimamente o que ela está sentindo. Então a dor, o choro vem, mas é bom trabalhar. Você ter esse conhecimento espírita ajuda. É onde que vai trazendo você de novo para o seu estado de maior serenidade. Todos nós teremos que passar por isso um dia e seremos nós o motivo de choros de muitas pessoas algum dia, quem sabe. A perda dos entes queridos atinge ricos e pobres, representa uma prova ou uma expiação. Não tem como nós questionarmos que não irá acontecer. Ontem foi na família de alguém, foi na minha, amanhã pode ser na sua, pode ser com você mesmo. Quem sabe? É algo que nós já temos que trabalhar em nós mesmos. Narra-se que certa feita perguntaram a um grupo de enfermeiras, né, o que os pacientes lhe falavam quando ela questionava eles assim, quais que seriam, né, as palavras que eles gostariam de escutar, que a maioria estavam no estado terminal. E falava-se da morte de maneira que deixasse natural o processo para acontecer com eles. E muitos deles diziam, eu gostaria que a minha família me olhasse assim, quando eu já estivesse lá no meu caixão e dissesse, como foi bom? Como foi bom conviver com ele, como foi uma boa pessoa, como foi uma boa mulher, uma boa mãe, um bom filho. Que saudades de poder sair, de participar daqueles momentos, daqueles passeios. Até que um lhes disse assim, eu gostaria de escutar, sabe o quê? Olha, eu acho que ele está mexendo. O apego, a vontade de não deixar aquele corpo. E isso foi o que aconteceu com meu pai. Muito apego. Apego à matéria, apego ao próprio corpo. Resistindo por mais de 17 anos para não deixar o corpo físico. Às vezes nós conseguimos uma extensão, como aconteceu no caso dele, para que como o espírito não sofresse no plano espiritual os choques deste processo, ao ser que é muito apegado à matéria, ao corpo, à família ali, ao estar naquele ambiente, querer permanecer ali eternamente, quando ele desencarnar, ficar ainda apegado ao lar, à família. Então a doença já traz para ele quase que uma vontade de deixar aquele corpo. E quando ele vai serenamente. Quando ele desencarnou, momentos antes, ele disse à minha mãe, olhando nos olhos dela, te vejo algum dia. E ela não entendeu. Não, te vejo daqui a pouco. E ele sorriu. Talvez já dando a ele, ela naquele momento, uma preparação do que já estava para vir acontecer. Ou talvez nem fosse ele quem tivesse falado, fosse inspirado. Mas já sentia-se que o ser estava preparado para poder partir. Doenças no corpo, quem não as tem? Às vezes nós olhamos as pessoas, têm corpos tão lindos, tão saudáveis e imaginamos, né? Essa pessoa não tem questão nenhuma com o corpo, né? Às vezes a gente com tantas dores aqui, dores ali, e olhamos as pessoas assim tão esguias, nem esbeltas e bem formadas fisicamente. Essa criatura é uma criatura abençoada por Deus. Eu tenho amigas que são fisioterapeutas, outras são massagistas e tudo, profissionais, que atuam nessas áreas, né, de restauração da própria condição física da criatura quando se machuca e outras questões orgânicas. E elas me falam coisas que eu fico impressionado. Elas me dizem que a maioria dos seus clientes são pessoas que vão muito aos ginásios, que extrapolam nos exercícios físicos e acabam tendo que receber massagem terapêutica, acupuntura até, para poder refazer o corpo, porque as dores se tornam absurdas. Mas aquela cara de paisagem, aquele sorriso, aquilo é tudo fachada. Quando entra no consultório, fecha a porta, tô com dor aqui, tô com dor ali, e começa quase a chorar como crianças. Eu falei, mas eu não acredito. Eu falei, E quando você começa a acertar-lhes, né, as posições ali, os músculos, os ossos, às vezes que até chegam a sair de posição, aí que ela vê o verdadeiro ser que está dentro de cada um. Falou que os homens, aqueles homens grandalhões, fortões, né, que a gente olha assim e fala, nossa, você é como um tanque, né? Aguenta qualquer coisa. Diz ela que o primeiro aperto que dá já dá um grito. Já quer sair logo ali do consultório. Porque está voltando à posição que deveria estar o corpo. Então o que ela fala assim, não creia que as pessoas que demonstrem tudo que elas pareçam estar, elas realmente estejam.
Mais vale aquela criaturinha simples, com um corpinho ali, delicado, às vezes aparentemente frágil, que tem uma resistência muito maior até do que essas criaturas. Mas é o estado da alma, da mente que vai contar, da alma, assim, do espírito. Vai transmitir ao corpo as impressões boas e más que este ser tem. Quando sobrecarregamos o nosso corpo com agitação, com estresse, com ansiedade, ele reage também. Ele nos sinaliza, olha, excedeu, precisa descansar. Eu, quando vivi todo esse estresse, atingiu as minhas costas. Quando a pessoa falar para você assim, não todos, mas a maioria, viu? Estou com muita dor nas costas, pode ter certeza. Ou está realizando exercício de maneira equivocada, é um motivo, ou está sob forte tensão emocional. Não está conseguindo lidar muito bem com certas questões. Eu sinalizo bem assim. Ultimamente as minhas costas têm doído muito. E por quê? Todo emocional daquele início de ano, até hoje, sentindo o reflexo. Olha como o corpo é uma benção. Mas quando a gente cai em si, já vai fazendo o quê? Relaxamentos, você vai começando a orar, a pedir a Deus, né, condições para se restabelecer. E os espíritos nos auxiliam. Eles promovem recursos para isso. A doença, como dizia Chico Xavier, é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições, inconscientemente. O espírito quer julgar fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Nós vamos dar um salto aqui, porque o tempo hoje ficou o nosso inimigo. Só trazer para vocês que a dor faz parte de nossas vidas. Quando Jesus fala do chorar, do sofrer, é parte da nossa evolução. Por isso ela faz parte nos animais, convidando-os o quê? Ao mantenimento da vida e ao progresso. Porque brigando pela própria vida, lutando para sobreviver, o ser procura formas de se proteger e de viver melhor no ambiente em que ele está. É onde nós realizamos as benfeitorias em torno de nós, como nós realizamos, para nos proteger das intempéries lá fora, do frio, das chuvas. Construímos prédios, casas, colocamos aquecimento, ar-condicionado, água, né, canalizada, tudo isso para o nosso bem-estar. É aquele momento em que o ser sente que precisa de melhorar a condição em que ele se encontra. Caso contrário, ele vai ficar naquela situação de não querer mudar. Como um animal que não tem que lutar pela própria vida, ele vai ficar comendo e dormindo. Mas quando ele se sente ameaçado, ele corre. Ele busca meios de construir moradas que o possam proteger. Ele usa a inteligência. E aquilo vai promovendo o seu evoluir. Mas André Luiz nos traz que a dor, neste sentido, são aqueles processos que nos trabalham de fora para dentro. São as questões que acontecem fora e que fazem com que o nosso ser queira progredir. Um exemplo da dor, evolução em nós, seres humanos, é a convivência com outros seres. Aqueles seres com os quais convivemos no dia a dia, na família, no trabalho, eles vão prover recursos para nós exercitarmos valores íntimos, paciência, bondade, caridade, tolerância. Um chefe difícil vai exigir de nós paciência, porque precisamos do salário para poder sobreviver. Uma sogra não muito fácil, é de raridade, eu sei, mas acontece. Uma sogra que não seja muito fácil, ela vai exercitar a paciência, a capacidade de suportar-se em um grupo com as diferenças. Por quê? Como que você vai ficar livre da sogra e continuar com a filha? Não tem jeito, né? Aliás, tem até aquele rapaz que fala que, certa feita, ele conseguiu angariar mais recursos financeiros e ele fez um projeto de uma casa e foi mostrar a um amigo. E quando ele abriu o plano assim que o arquiteto tinha feito, o amigo ficou impressionado. Falou, nossa, que casa mais diferente, eu nunca vi um modelo assim, um projeto tão, sei lá, tão inusitado. Ele falou, esse aqui foi todo preparado, investi maior grana, maior dinheiro nisso aqui. Mas por que assim, tanto investimento nesse projeto? Aí o amigo foi, mas como que você me faz, né? Sala redonda, quarto redondo, cozinha redonda, a casa toda num padrão circular. Ele falou assim, sabe o que aconteceu? Quando eu sentei com o arquiteto, que a gente estava fazendo a primeira planta, a minha sogra passou no fundo e falou assim, meu genrinho, não esquece de um cantinho para mim nessa casa nova, hein? Então ele fez tudo redondinho, por caridade, para não deixar nenhum cantinho para a sogra.
Mas ele seria obrigado a conviver com ela de qualquer maneira. Queira ou não, o ambiente ele teria que estar junto. Essa é parte da vida. A dor, expiação, é aquela que promove a regeneração do ser. São os processos íntimos que nos fazem trabalhar questões que nós antes não havíamos prestado atenção. Comportamentos equivocados nossos do passado nos geram doenças, no corpo físico até em atual reencarnação, que vai fazer com que nós cuidemos melhor do nosso proceder. Questões estomacais, muitas das vezes vão nos livrar de vícios com alcoólicos ou com certas comidas, qualquer outro tipo de ingestão de que quer que seja, que antes em outra vida possamos ter nos comprometido. Questões às vezes mentais vão nos limitar na nossa ação para que não possamos nos comprometer nos desmandos, autoritarismo, subjugação às vezes de certas pessoas. É o ser transformando-se através da enfermidade de dentro para fora também. E a dor, auxílio, que é aquela que vem quando o ser já está desviando-se de um caminho e a espiritualidade permite, a divindade permite, que certas questões venham, sofrimentos e dores, para que ele possa restabelecer o seu roteiro. Uma criatura que está no caminho do bem e começa a desviar-se, de repente vem uma questão de uma enfermidade em que ele fique dependente de alguém. Uma paraplegia, ou uma questão mesmo, em que ele tenha que ficar hospitalizado e ser mais dependente das pessoas, tanto dos profissionais quanto dos familiares. Vai desenvolver nele o quê? A humildade. Retornando ao meu pai, era um homem que eu nunca vi nu. Não tive essa oportunidade de ver meu pai nu. Me invejou, eu fiquei com inveja. Quando meu irmão, uma boa inveja, viu? Quando conversando com meu irmão mais velho, falando que ele estava dando banho no meu pai, um dia quando eu liguei. Aquilo me emocionou. Eu falei, você dando banho no nosso pai? Eu fiquei, nossa, mas ele deixou, porque ele era uma pessoa com a criação. Ah, ele deixa, já há muitos anos que ele deixa. Eu falei, mas ele era tão tímido, tão vergonhoso. Ele falou, não, acabou. Nos últimos dias, meus irmãos cuidando dele no hospital, ele chegou a dar um certo trabalho na higiene pessoal. Ele virou para o meu irmão e falou assim, estou te dando trabalho, né? E meu irmão virou para ele e falou, não, pai, o senhor nunca deu trabalho. Muito pelo contrário. O senhor está me dando a oportunidade de poder fazer algo que o senhor já fez por mim um dia. Porque quem foi que cuidou de mim quando eu era bebê? E meu pai se emocionou com aquilo. Então é algo lindo de nós imaginarmos. Às vezes a criatura é dura por dentro, a enfermidade vem e a permite amolecer. É Jesus que chega na vida dessas pessoas. Ele pouco falava de Jesus, começou a falar mais nos seus últimos dias. E aí que nós vamos perceber que quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não gerar novas aflições nas pessoas, é sinal de que a nossa dívida está em processo de encerramento. Quando nós paramos de reclamar das questões que nos afligem e aceitá-las melhor. Agradecer até mesmo a Deus pela oportunidade de poder estar vivenciando aquele processo. E crescermos como pessoas e seres dotados de razão e sentimento que o somos. E nestes momentos em que nos colocamos mais resignados, aceitando as condições difíceis até que a vida nos traz, nós vamos perceber que Jesus se aproxima mais de nós. Que Ele vai nos visitar em algum momento e vai realmente nos abraçar de uma maneira que nós vamos sentir a sua presença. E foi assim que Ele fez com aquela pobre mãe que um dia viu seu filho ser crucificado no martírio, no monte, no Calvário, pelo único crime de ter feito o bem. Veio à Terra, participou de várias formas de ajudar as pessoas, auxiliando leprosos, os curando-os de suas enfermidades, paralíticos, cegos, com a palavra auxiliando pessoas que tinham uma conduta equivocada. Nada mais fez do que realizar o bem. E aquela mãe ver o seu filho ali no madeiro infame, com uma coroa de espinhos, não encontrava respostas no seu coração de mãe para o que acontecia com seu filho. E talvez numa revolta aparentemente inconcebível por nós, mas que possa acontecer, porque é um coração de mãe que vê seu filho ali em martírio, ela questionando-se daquela maneira, Jesus olha e lhe diz, mãe, os desígnios do Pai estão acima de todos
os comprometimentos humanos, mesmo os mais equivocados. Não importa. Não importa o que as pessoas estejam fazendo. O que importa é que este momento assim está se realizando pela vontade do Pai, porque Ele assim entende como melhor para gravar um ensinamento perante a humanidade na mensagem de amor que Ele o trouxe. E assim somos recebidos muitas das vezes com as cruzes do martírio quando levamos o bem. Somos agredidos, somos apedrejados, mas que nos vale ter força e coragem suficiente para seguir caminhando. E aquela mãe no seu martírio recebeu do próprio filho, com um irmão que ali estava do lado, um companheiro de trabalho que era João, evangelista, a instrução de cuidar da mãe dele, do próprio Cristo. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E cuidando de Maria, em Éfeso, João participava de sua vida como um verdadeiro filho. E ela participava da vida da sociedade como uma mãe de todos, se tornando aquele pequeno casebre onde habitava nas colinas de Éfeso como a casa de Maria, a mãe de todos. Todos os necessitados, os mendigos da alma, os pedintes do caminho vinham buscar auxílio e consolo com aquela pobre mulher. Pobre, talvez, da matéria, mas rica, esplendorosa em riquezas espirituais, de amor. E realizava um trabalho de consolo e auxílio material. Na medida dos seus recursos, todos que eles buscavam sempre conseguiam levar algo. Nunca faltava nada para ninguém. Filas enormes se realizavam no seu casebre para receber estes auxílios. Até que já velhinha, no momento em que as forças do corpo já se esvaíam, ela, diante de um dia assim que ela amanheceu e sentiu que Jesus estava mais perto, porque a certeza da imortalidade assim o falava para ela. E ela, sentindo quase que a presença do filho junto dela, abrindo a pequena porta de sua casa, viu que havia uma multidão de pessoas a serem assistidas. Ganhou forças, fez as suas orações e começou a recebê-los um a um. Até que, não se dando conta, realizando sua tarefa diária, de que havia já quase terminado o dia. E haviam apenas 2 pessoas naquela fila. E quando ela olha para aquela fila, o último dos pedintes era de dar dó. Ela, já um pouco cansada, o corpo pela idade, ainda reuniu forças e conseguiu atender aquele pobre homem. Ele lhe pediu comida, lhe pediu assistência e começaram a conversar. Num dado momento ele lhe questiona: o que leva uma mulher como a senhora a fazer tanto esforço já numa idade tão avançada? E ela lhe diz que a certeza de que Deus permite àqueles que fazem o melhor nos seus esforços, com o amor que têm, recebem a garantia sempre de que a vida vai ser melhor um dia. Ela tinha isso dentro dela. E foi o exemplo que meu filho me deu. Foi o exemplo que meu filho me ensinou. E naquele momento ela sente que aquele homem se desveste, que antes mendigo, ela percebe a figura do próprio filho. Era Jesus que estava à frente dela. Ele fazia um convite: pois então venha, mãe. Deus, meu Pai, permitiu que vós agora deixes de viver na miséria da terra e venha reinar soberana como rainha no reino dos céus. E Maria, deixando o corpo naquele momento, nos braços do filho, teve a certeza de que na vida, mais do que tudo, vale a pena continuar amando e auxiliando, pois somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Que assim seja.